Estamos de volta, boa tarde, mais uma segunda-feira, programa muito esperado aqui. Hoje estamos sendo transmitidos ao vivo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com, né? Lembrando que você pode mandar perguntas para o Cassione, para o Clemente, através dos nossos telefones 13 997 11 5545 ou também agora o 13 21 38 4677. Esse aí é para você ligar para falar com as nossas atendentes aqui e possivelmente vamos responder as perguntas no segundo bloco. Também tem o 13 997 11 5545, que é o WhatsApp do programa. Você pode mandar suas mensagens com críticas, sugestões e para o Dr. Clemente ou o Dr. Cassione. Clemente, eleições chegando, né? O clima já fica mais áspero, né? Ontem o Guedes foi visitar o Bolsonaro para acabar com os boatos que eles estavam brigados, tudo, né? E o PSDB mostrando que se o Alckmin não vingar para o segundo turno, vai apoiar o PT, né? Então, uma confusão generalizada. Boa tarde, Clemente. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Cassione. É sempre um prazer estar aqui na segunda, né? Um dia que a gente reserva já como oficial para essas discussões tão acaloradas aqui no ambiente. Acabou o som? Não, tá ok agora, né? Tava com eco. Então é sempre um prazer muito grande. Eu queria saudar ao Cassione, ao Filete, como sempre, e saudar você, telespectador, que sempre nos brinda com uma grande audiência. Professor Cassione, que esteve ausente 2 semanas por motivo de viagem. É um prazer, bom regresso aqui no programa e na nossa cidade. Prazer é meu, muito grande, de estar de volta ao seu lado, ao lado do querido Filete e aos caríssimos telespectadores. Eu mando desde logo uma saudação carinhosa. Mas voltando, Cassione tinha perguntado a respeito do PT. Então, assim, a gente já falou isso muitas vezes aqui no programa sobre o Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, eu acho que foi sempre... Ele sempre fez de conta que brigava com o Lula, que não se entendia com o Lula. Mas a verdade é o seguinte, PT e PSDB é a mesma coisa, né? E a gente está vendo isso agora muito claramente através do próprio Fernando Henrique Cardoso, que primeiro escreveu uma carta que era para todo mundo, depois disse que era só para o partido internamente. Agora o Alckmin já falou que não, que a carta é para todo mundo de novo. E pior do que isso, é o jogo sujo na TV. Eu já participei de uma campanha, participei de uma única campanha, mas o Cassione participou de várias. Nós participamos uma única em comum, mas a gente não apelava para mentira. A gente falava o que realmente estava acontecendo na cidade, qual o nosso anseio, qual as nossas propostas, mas sem chutar o pau da barraca, falar mal daquilo que não pode falar mal, das coisas boas, né? E agora a gente vê o Alckmin aí apelando para tudo quanto é lado. Fala mal do PT, mas já disse que vai para o lado do PT. Fala mal do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro vai voltar com a CPMF, quando ele foi um dos caras que votou contra a própria CPMF. Então, eu acho que o Paulo Guedes em algum momento falou do pensamento de um imposto que fosse mais fácil para arrecadar. Aí já todos os candidatos já aproveitaram essa situação para dizer da volta da CPMF. Aí ele nega no hospital, não fala, eu vou ter contra e tal. Ele até falou que vai baixar líquido de imposto de renda de 27 para 15, né, o Paulo Guedes? Eu tive vendo uma tabela que ele falou que vai baixar para 15 para o imposto de renda, a tabela de imposto de renda. Mas isso é inteligente, né? É só a gente ver o Trump nos Estados Unidos, ele abaixou, né? Então, abaixou o imposto, está se arrecadando mais, está em pleno emprego, aumentou a base de contribuição, mas todo mundo paga. O que a gente precisa aqui realmente é de uma disciplina maior, que todos paguem impostos. Então, quem deve imposto tem que pagar. Agora, não pode acontecer hoje, as grandes empresas não pagam impostos, né? Você pega JBS Friboi, por exemplo. Só de INSS ela deve 3,8 bilhões. Só de INSS. Sem dirá imposto de renda. Aí você pega o Bradesco, na faixa de 1 bilhão e cacetada. Mas depois eles perdoam tudo, Itaú. Depois perdoa tudo, né? Então, Bradesco, Itaú, Odebrecht, todas essas empresas grandes, todas grandes empresas. A coisa é tão absurda
Coincidentemente, eu vi isso ontem. As grandes empresas, Cassione, devem 486 bilhões para a Previdência Social. Isso aí pagaria todo esse rombo que supostamente estão dizendo que existe. E ainda sobraria muito dinheiro. Quer dizer, o que existe no Brasil é que ninguém paga imposto. As organizações Globo, é um absurdo que deve para o governo, não paga o governo. Mas os irmãos Marinhos, por exemplo, estão entre os mais ricos do país. E fica empurrando na justiça, porque não quer pagar. E eu acho que teria que sim ter uma postura, algum governante ter uma postura mais rígida. Ou paga ou fecha a empresa, não vai funcionar. Como é nos Estados Unidos. Ou paga, nós vamos te pagar os anúncios também, vamos descontar. Vamos pagar. Pera lá, tá sacaneando? Não vai ter que pagar. Nos Estados Unidos está devendo? Vai ter que pagar. Se não vai pagar, vai ser preso e a empresa fecha. Né? Então é isso que nós precisamos. Alguém que tenha pulso forte para fazer isso, já que a dívida das grandes empresas é absurdamente alta. Cassione, PT é igual ao PSDB? PT é igual PSDB, que é igual PMDB, que é igual quase tudo que existe em matéria de partido. Quando o Vicente Cassione, que não era esse que está aqui, era bem mais moço e talvez um pouco mais otimista, e entrou na política, com 52 anos de idade, faz tempo, hein? Eu fui, desde logo, alvo de uma metralhadora de todo mundo, porque entrei num partido e fiz uma declaração de que eu não acreditava em partido político nenhum no Brasil, que os partidos são só siglas que servem para as pessoas obrigatoriamente se candidatarem. Não há candidatura avulsa, só pode se candidatar se você for filiado a um partido. Logo, o partido que estiver passando como cavalo selado, você monta. Ou o bonde que estiver passando, você pega andando. Se você não tiver um partido que seja do seu interesse, você troca do partido, de um partido por outro, troca um partido por outro. Por quê? Porque qual é o partido que vai te dar tempo de televisão? É o partido A e você está no partido B que não tem tempo de televisão? Você troca. Qual é o partido que tem mais chance de dar voto de legenda para você se eleger? Isto é, qual é o partido que tem um Tiririca ou um Enéas que com a votação deles arrastem para dentro do Congresso junto com eles 5, 6 candidatos com 200, 300 votos. Por quê? Porque a votação deles é tão grande que pelo voto partidário os outros vão de arrasto. Então, o partido político no Brasil, se você pegar o programa dos partidos e a carta de princípios do partido e a declaração ideológica de um partido, todos praticamente tiraram xeroques uns dos outros e todo mundo pensa a mesma coisa. Hoje você não diferencia mais como Arena e PMDB, você não diferencia mais o partido, é tudo igual, né? Sempre foi. Os partidos sempre foi assim no Brasil. No Brasil, o sujeito torce para um time de futebol. E aí, nisso ele é fiel. Diga para um corintiano mudar de time, ele jamais fará isso. Diga para um palmeirense mudar de time, jamais fará isso. Muito menos dizer para o corintiano entrar para sócio do Palmeiras ou para o palmeirense entrar para sócio do Corinthians. Mas em matéria de partido, vale tudo. E para pessoas que não têm vergonha na cara, como o Fernando Henrique Cardoso não tem, porque eu o conheço, eu fui deputado federal e convivi 4 anos com ele de perto. E na Constituinte antes, quando eu não era deputado, eu era apenas um assessor jurídico para dar ali, junto com outros juristas, a minha contribuição aos deputados e senadores.
Ali eu também vi o que era o Fernando Henrique Cardoso. Já contei aqui uma história, não é? Do general Leônidas Pires, etc. Então, o Fernando Henrique Cardoso engana quem ele quiser. Quem não o conhece, compra o Fernando Henrique. Agora, quem conhece os seus vícios redibitórios, isso no direito a gente chama vício redibitório, aquilo que existe oculto na mercadoria que você vai comprar e você compra sem saber que aquela mercadoria tem defeitos. Por exemplo, um automóvel que está com o motor fundido, você vai e compra o automóvel e depois descobre que o motor estava fundido. O Fernando Henrique é uma espécie de um político com vícios redibitórios. Não é? Ele não tem nenhuma retidão do ponto de vista moral, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista intelectual, inclusive. E eu volto a dizer, estou à vontade para falar dele, porque ele é que se incomodou sempre comigo a ponto de me colocar no livro dele, no diário de um presidente, está lá a citação do meu nome, dizendo que eu atrapalhava as votações do governo na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é um elogio, hein? Não, eu não atrapalhava, eu votava pelo direito e pela Constituição. E eles queriam fazer as sacanagens das privatizações, como no caso das teles, de outras coisas, e eu, evidentemente, ia contra. Porque quando você é reto, ainda que você bata no poste, se o poste estiver na sua frente. Agora, quem anda em zigue-zague e quem anda pegando atalhos, é capaz de fazer essas cartas. Não foi ele que disse, esqueçam o que eu escrevi? Ou alguém não lembra disso? Claro. Ele sempre costuma escrever para depois dizer que as pessoas devem esquecer o que ele escreveu. E o brasileiro, como regra, não tem memória e acaba levando a sério determinadas coisas da política. O Clemente tem toda a razão quando fala, por exemplo, a respeito dos tributos. Sabe qual é o problema? Quanto mais alto o imposto, maior sonegação. Sim. Quanto mais baixo o imposto, menor sonegação. Logo, esta sonegação que ele acaba de dizer, apontar, Clemente, do débito das empresas em relação ao INSS e em relação ao imposto de renda, deve ser uma fábula também, e assim por diante, isto tudo é crime. Quando a empresa não recolhe o INSS, está cometendo um crime de apropriação indébita do dinheiro que tem que ir para o INSS. Quando a empresa não paga o imposto de renda, sonega e faz malabarismos contábeis e fiscais, a empresa está cometendo um crime. E a pessoa física também. Ora, se é crime, teria que haver a punição que seria a condenação da pessoa jurídica, não simplesmente ao fechamento, como diz o Clemente, porque se você fecha, você desemprega e você desaquece a economia. O que você tem que fazer é destituir os que dirigem, os proprietários das empresas, colocar uma intervenção e entregar as empresas às mãos dos seus funcionários e empregados. Quando eu defendi a tese, em 1979, no Congresso Mundial de Direito Penal, realizado em Hamburgo, na Alemanha, e eu tenho o livro, se quiser na semana que vem eu trago, dos anais do Congresso, eu defendi a tese da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, porque só a pessoa física responde por crime, quando a pessoa jurídica é a grande criminosa na maioria das vezes. Eu defendi essa tese, hoje já praticamente no mundo inteiro, a pessoa jurídica é responsável penalmente. No Brasil não. Embora eu tenha colocado na Constituinte, lá, e os deputados e senadores aceitaram, pelo menos em 2 situações, a possibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica.
nos casos de crimes econômicos e nos casos de crimes ecológicos. Só que até hoje ninguém regulamentou a lei. Ninguém fez a lei colocando a pessoa jurídica como criminosa. E a pena era exatamente essa. Porque o Saulo Ramos me disse e escreveu: o que é que você vai botar na cadeia? A tabuleta da empresa? Eu digo: Saulo, a pena não é apenas cadeia. Você tem pena de multa, você tem pena de confisco, você tem pena de prestação de serviços. Você não tem só pena de prisão, pena privativa de liberdade. E aí eu disse: você não vai pôr a tabuleta da empresa na cadeia. Os crimes são cometidos por pessoas físicas em nome da pessoa jurídica. Essas pessoas físicas perdem a pessoa jurídica e a pessoa jurídica passa para as mãos dos seus empregados e funcionários. Esta é uma pena. Você ia ver se não resolvia o problema de muitas das grandes empresas que andam por aí sonegando. Desculpa, não mexe com a empresa que vai ter muito desemprego. Vai ter coisa nenhuma. Confisca, tira a empresa de quem é o sonegador em nome dela, e assim é a punição que é feita, e os funcionários e os empregados continuam, os trabalhadores continuam tendo a sua vez. Então, tem toda a razão, Clemente. Hoje todo mundo copia a tese de todo mundo. O Ciro Gomes levantou a ideia de limpar o nome no Serasa. Já estava Haddad dizendo a mesma coisa. Quando ele começou dizendo isso, o PT meteu o pau. Quando viu que era uma boa ideia, que o povo gostou, agora estão copiando, o Haddad já está copiando o Ciro Gomes. E assim por diante. É um estelionato geral, é um estelionato de propaganda eleitoral, é um estelionato de enganação geral, e o pior de tudo é que uma grande parte do povo entra e cai nessa armadilha sempre. Você falou esse negócio de imposto e é uma realidade. A Margaret Thatcher falava isso aí. O governo não tem dinheiro, né? O governo tem duas maneiras de ter dinheiro. Ou pedindo a poupança da sua população, do seu povo. Tá sobrando dinheiro, eu ponho lá no banco, eu tenho minha poupança, e o governo empresta esse dinheiro. E ele tem que devolver em algum momento. Ou então através de tributos. E o governo tem que tributar o menor possível, para que essa empresa existente, sobre dinheiro para ela reinvestir no seu negócio, gerar novos empregos. E também a pessoa, como pessoa física, eu achava isso muito bonito, que é o lado social, ou quem sabe até espiritual, que ela comentava, que era o seguinte: se eu confiscar tudo aquilo que a minha população tem, como é que ele vai viver feliz com a sua família? Ele precisa ser feliz com a sua família. Ele precisa gastar dinheiro com a educação dos seus filhos, com o bem-estar da sua família. Então eu não posso tomar dessa população mais do que aquilo que ela consegue pagar. Além da responsabilidade desse gasto, né? E esse gasto aí passa pro Ronald Reagan, que ele falava: we the people, nós o povo, somos nós o povo que devemos dizer aonde o governo deve gastar o dinheiro. Ou seja, nós somos o motorista, o governo é o carro. E somos nós que temos que dizer aonde ele deve chegar, qual a rota que ele deve chegar e em que velocidade ele deve chegar. Então, não adianta, como o Cassione falou aí, e a curva de Laffer já fala isso, depois de um certo ponto de arrecadação, tudo que você aumentar vai reduzir a arrecadação de impostos, né? E o pior, que as pessoas ainda não perceberam, né? Enfim, é uma tristeza para o Brasil. Você acabou de dizer o negócio do Ciro Gomes. Eu expliquei na semana passada como é que o Ciro ia fazer isso, que é uma coisa louca, não tem lógica, porque, na verdade, eu vou repetir rapidamente. Ele vai comprar dívida pelos bancos públicos, não é isso? Ele compra, o banco público vai lá no banco privado e compra a dívida. O banco privado fica feliz, porque ele não tem mais risco. Ele pegou o dinheiro na mão, ele não tem mais risco nenhum. E essa dívida ficou para quem? Para a Caixa Econômica Federal e para o Banco do Brasil.
Acontece... Negocia essa dívida ou compra pelo valor que é? Porque se você deve 5 mil, você for no banco pagar 3, tem banco que aceita, né? Vai negociar ou vai pagar Mas o valor de qualquer real? forma, independente do valor, Filete, o problema que está sendo discutido e que o Cassiano já falou, já que todo mundo está pegando um caminho, vamos dizer, corrompido de certas coisas, que é isso aí. A dívida está no Banco do Brasil e na Caixa. Só que nós temos o quê? Muita gente desempregada, ela não vai ter como quitar essa dívida. Tem gente subempregada, que também não vai ter dinheiro o suficiente para os gastos familiares e para quitar essa dívida. Tem gente que não quer pagar mesmo. E tem gente, que eu já citei aqui, inclusive da minha própria família, tem cara que é sacana e não quer pagar. Então, quem que vai pagar isso? É o próprio povo através dos seus impostos. Ele vai confiscar o seu imposto. Vai lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, está aqui, está pago, tudo bem. É essa forma. Que o Haddad está querendo copiar da mesma forma. Eu acho, antes de tudo, que esta eleição ela tem uma condição, aparentemente para mim, de ser, e poderia ser pelo menos, um marco divisório entre um antes e um depois no Brasil. E eu não estou dizendo com isso que o Brasil, até hoje, antes das eleições, é ruim e depois das eleições ele vai ficar melhor. Porque nenhum país fica melhor, em nenhum lugar do mundo você viu isso, e a história mostra, nenhum país do mundo muda a não ser em décadas. 20, 30, 40, 50 décadas, se você conseguir mudar a cultura, a maneira de pensar, a maneira de ser de um povo, na sua maioria. Eu vou dar aqui um exemplo que me mandaram. Meu filho me mandou nesta semana, muita gente já deve ter visto isso nas redes sociais. Havia um jogo entre Iraque e Dinamarca, em 2013. Iraque e Dinamarca, se não me engano foi em 2013. E aparece a cena, a Dinamarca está atacando, há um apito que você ouve, absolutamente audível no vídeo, e o jogador do Iraque, pensando que foi o juiz que apitou, pega a bola com a mão, achando que tinha sido dado um impedimento, ele pega a bola com a mão para botar na grama e bater o tiro de o impedimento. Acontece que o juiz não tinha apitado, e como o juiz viu ele pegar a bola com a mão, deu pênalti. Quando ele dá pênalti, o jogador da Dinamarca e os jogadores da Dinamarca, viram e ouviram que houve um apito, e que o apito parecia ser o do juiz, e viram que o jogador do Iraque, portanto, pegou a bola com a mão de boa fé. O capitão do time vai ao treinador, na beirada do campo, e diz alguma coisa, o treinador responde, ele vai, a bola é colocada na marca do pênalti, e ele propositalmente chuta para fora. Por quê? Porque sabia que não era honesto bater aquele pênalti e fazer o gol. O Iraque estava ganhando de 1-0 o jogo terminou 1-0, e a Dinamarca não empatou, porque pela honestidade do time, do jogador e do técnico, ele chutou para fora o pênalti porque viu que não era pênalti e que o Iraque estava sendo injustiçado. Isto é uma cultura de um povo. Fantástico. Entendeu? Se fosse a seleção brasileira, provavelmente, se ali estivesse o Rodrigo Caio, ele teria essa intenção de chutar a bola para fora para não marcar o gol, que seria um gol injusto. Mas o Rogério Ceni criticou ele como treinador. Aí é que eu digo. O elenco do São Paulo e o Rogério Ceni criticaram o Rodrigo Caio e a torcida também, porque o Rodrigo Caio tem uma conduta ética. Então, num país em que o senso crítico diz que a ética, as favas, você pode esperar o quê? É esse o problema que eu digo. A cultura tem que mudar. Dá vantagem, né? Mas eu digo que ainda assim deve haver um marco divisório com essas eleições. Porque um candidato, Jair Bolsonaro, sacudiu as estruturas partidárias, políticas, da imprensa, das organizações de mídia,
Ele mexeu com tudo isso e pôs o dedo na ferida. Eu não estou aqui justificando se ele é melhor ou pior candidato que o Brasil poderia ter. Nada disso. Eu estou dizendo que o evento Jair Bolsonaro... É verdade. É o fato, né? O fato. As coisas que ele provocou como reação, obrigou a todo mundo a sair da sombra, obrigou a todo mundo a pôr a cara, obrigou a todo mundo a mostrar o grau de safadeza que uns têm e outros não têm. Isto foi... Se o Bolsonaro precisava fazer um bem ao Brasil, ele fez um bem com a candidatura dele. Porque a candidatura dele obrigou a todo mundo ter um tipo de comportamento em que a cara de cada um ficou mais nítida. Inclusive a do senhor Geraldo Alckmin, que a gente sempre aqui, né, eu pelo menos sempre dizia aqui, é um sujeito que não tem escrúpulos, não tem caráter, não tem uma expressão de rosto. Aliás, eu aconselho a quem puder ter acesso à imitação que aquele Adnet fez do Geraldo Alckmin, é uma obra-prima. Marcelo Adnet. Marcelo Adnet. Ele é uma obra-prima. Porque ele pegou exatamente a característica da estátua que só mexe a boca. Entendeu? O sujeito que tem esse tipo de comportamento, de maneira de se expressar, você não pode acreditar nele. A pessoa tem que ter sangue que deixe ruborizado o rosto. A pessoa tem que de vez em quando dar um soco na mesa. A pessoa de vez em quando tem que levantar a voz. A pessoa de vez em quando tem que dizer um palavrão. O ser humano é ser humano. Não importa se ele é candidato a presidente da República, ou se ele é padre, ou se ele é pastor. Nós temos sangue. E esse sangue nos faz, às vezes, até perder a cabeça. Agora, quando o sujeito não perde a cabeça nunca, porque tudo é preconcebido, tudo é premeditado, tudo é calculado, tudo é feito com frieza, eu saio de perto de um sujeito desses, porque esse sujeito, para mim, não é falível. Eu gosto de seres falíveis. Eu gosto de seres que erram. Eu gosto de seres que possam pedir perdão porque erraram e que possam perdoar porque não tem ódio no coração e nem gelo no coração. Então a gente tem que pensar muito bem nas figuras que estão aparecendo. Olhem na expressão dos olhos, olhem na forma de falar, olhem onde está a honestidade, a sinceridade, a autenticidade, a verdade interior. Se está vindo à tona ou se é alguma coisa de teatro, se é alguma coisa artificial, se é alguma coisa fabricada, se é alguma coisa montada. Porque esse tipo de gente tem que ser banida definitivamente da política, mas não da política, das profissões, da política, da convivência social. Esse tipo de gente tem que ser identificada, porque cada um tem a sua impressão digital. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não só com o que as pessoas falam, mas com o que as pessoas não falam. Porque quem fala o que pensa, pelo menos, por mais que choque, está sendo verdadeiro. Sim. Entendeu? Quem fala o que pensa e o que sente, pode chocar, pode contrariar os outros, pode criar divergências, mas você sabe com quem você está lidando. Perfeito. Bom, continue mandando participações, muitas participações aqui, chegando para o telefone WhatsApp 13 997 11 5545 e também 13 21 38 4677 para você fazer ligações. É muito rápido, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas,
Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete@filetenovamente.com.br. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte pra você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje 24 de setembro de 2018, segunda-feira, com o Dr. Cassiano e o Dr. Clemente. Tem uma pergunta aqui meio complexa aqui, mas vamos falar isso aí. Já foi falado no Ação e Reação, no programa do Paulo Alberto. É o Gilmar, ele pergunta para você, Cassiano, o que você acha da situação do Santos? E aquela questão, né, porque ontem parece que no fim de semana tivemos problema na Secretaria Social, onde o Silvio Novelli, que era da Secretaria, foi para a base e voltou para a Secretaria Social, mandaram 3 meninas embora da Secretaria Social e não queriam deixar sócio pagar em dinheiro, né? Então é uma situação esquisita. Eu também recebi meu boleto, nunca recebi boleto do Santos atrasado, eu recebi boleto para pagar dia 20 e dia 21. Só que eu fui esperto, fui no site e peguei o boleto antes. Mas é um absurdo, eu recebi dia 21 para pagar no dia 20. Tudo bem, dava para pagar no banco. O boleto não é. Você consegue pagar no banco, porque eu fui no banco no caixa eletrônico para ver se ele aceitava o pagamento. E aceitou. Só que aí vai dar no clube que eu paguei no dia 21 e não vai poder votar, né? Então é uma coisa esquisita. Nunca recebi um boleto atrasado, né? Da Rede Gol e tal, já recebi agora, né? Então será que eles estão segurando os boletos e tal? Mas uma situação pior é a questão, não sei se tem o vídeo aí, mas acho que passou amanhã nós passamos, onde o Silvio Novelli não queria aceitar dinheiro, e a pessoa chamaram a polícia tal, mas pô, não queria aceitar dinheiro. E outra coisa, se eu for pagar para o Clemente, ou pagar para uma pessoa, eu não consigo, tem que o Clemente pagar, isso não existe, né? Eu vou no banco pagar, olha, não é você que está pagando a conta, não pode. Quer dizer, um absurdo total, ou seja, se o Clemente me der o dinheiro agora para eu pagar a conta dele, ou der para a secretária, não pode, tem que estar o Clemente lá. Isso é um absurdo, é a banana comendo macaco, né, Cassione? Nós temos uma tradição na cidade da várzea. A várzea teve história e teve grandes clubes, grandes agremiações, grandes associações, algumas estão aí até hoje. E dirigia-se a várzea, os times, os clubes, as agremiações ou as associações de várzea, as amadoras, com dignidade. E as pessoas que dirigiam com amor, faziam o sacrifício pessoal, colocavam dinheiro do seu bolso. E a mãe do presidente do clube, às vezes, era quem lavava a roupa, as camisas dos jogadores da várzea. O Santos hoje vem sendo dirigido como se fosse um clube de várzea, mas no pior sentido. O Santos é um dos melhores nomes, dos mais fortes nomes do futebol mundial, da história do futebol mundial. O Mbappé, neste fim de semana, postou uma foto dele eu vi com a camisa autografada do Pelé, para o mundo inteiro ver, com o distintivo do Santos ali aparecendo. Qual é o problema do Santos, Filete? Qual é o problema do Santos, Clemente? Qual é o problema do Santos? Não, e é um problema da cidade. Esta cidade, parte dela, só sabe escolher o que é medíocre, o que é incompetente, o que é inexpressivo, o que não tem prestígio. É uma escolha sempre mal feita, como regra, por muita gente nesta cidade, em todos os setores de atividade. Isso envolve, inclusive, a política, porque nós estamos aqui às vésperas da eleição. Eu quero saber quais são os nomes desta cidade que tem prestígio, respeitabilidade, conceito e força para representar a cidade e a região no parlamento. Escolhemos mal prefeitos, escolhemos mal deputados, Eu também fui deputado e devo ter sido muito mal escolhido. O fato é que são pessoas paroquiais, provincianas, que não têm competência, não têm prestígio, não têm respeitabilidade, que não representam a grandeza do que o Santos foi. O Santos é dirigido por uma raia miúda, como regra, com gente, que eu volto a dizer, não está à altura do nome. Não estou falando de honra, não estou falando de honestidade, não estou falando do ornamento moral de ninguém. Eu estou dizendo que são pessoas
que se cercam de gente inexpressiva, que se cercam de gente incompetente, gente que não tem força para dar um tapa na mesa numa CBF, numa Federação Paulista, gente que não tem representação à altura do nome do Santos Futebol Clube, em grande parte. Há algumas exceções. Por isso que o Urbano Caldeira, o Atier Jorge Cury, devem estar se revirando no túmulo, porque a gente está vendo o Santos passar um vexame, ser alvo de chacota em todos os meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação que sempre maltrataram o Santos, porque são os meios de comunicação da grande mídia da capital, cuja grande maioria de integrantes são torcedores de outros clubes. Então, eu lamento, vejo com tristeza o que a gente vê. Eu fui presidente do Conselho do Santos Futebol Clube no inicinho da década de 80. O presidente da diretoria, era um grande presidente, foi o Rubens Quintas Ovalle. Nós dois renunciamos, porque a política dentro do clube e de um clube de futebol, como regra, há exceções, é a mesma coisa que a política partidária, como regra, e há exceções. Bom, mas a gente entende que o presidente Pérez não pode tomar essas atitudes, né, Clemente? Pô, já perdemos inscrição na Copa do Brasil, já escreveu errado na Libertadores. Tudo bem, a Conmebol tem 2 sites e tal. Pagou um advogado, o advogado do clube que tem que ir lá, não é pagar um advogado para defender o clube no Paraguai, se fosse ali nos Estados Unidos, na França e tal. Bom, pegou um advogado, nós perdemos. Perdemos a coisa. Agora manda a gente embora toda hora. O conselho gestor se reúne e fala no Conselho do Santos que o Pérez não escuta o gestor, marca às 6 horas da tarde, se reúne, chega às 8h30. É hora do presidente essa contratação. Isso não é com você, quem ganhou a eleição fui eu. Presidente, pô, não tem como, né? Saiu o Elô, saiu o Andrés, saiu o Zé Carlos agora, quer dizer, ninguém quer ficar no clube. Ou seja, fala que aqui é um puxadinho. Agora tem 15 anos para vir voltar de São Paulo. Quer dizer, é uma confusão, né? Agora você vai pagar em dinheiro para o clube e não aceita dinheiro. Dinheiro brasileiro, quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, eu acho que assim, o Pérez tem que se defender e os sócios vão julgar. O conselho determinou uma coisa, o sócio julga. Agora, não é ele contra o Orlando. O Orlando tem que ficar quieto no lugar dele lá. Não é, o Orlando não está sendo acusado de nada. Quem está sendo acusado é o Pérez de ter cometido irregularidade. O sócio vai ver. Agora, esse negócio de ficar achando que é o conselho gestor, ele não escuta conselho gestor. Ele que falou que era o único que ia escutar conselho gestor, que todo mundo ia ter o mesmo peso. Ele não escuta ninguém, quer dizer, faz o clube ficar uma bagunça dessa. É lógico que os santistas, a maioria, estão indignados, né? Eu acho que o Cassiano já falou tudo. Você pegar um time... Você pode falar, o Santos não está numa boa fase hoje e tudo, mas é o time mais conhecido, é o time brasileiro mais conhecido no mundo. Sem dúvida. E um dos mais prestigiados do mundo. Essa figura do Mbappé que o Cassiano falou, eu vi, e ele elogiando o Pelé, sabe? Ou seja, nós estamos falando de um menino, porque ele é menininho ainda, falando do Pelé, que foi há décadas atrás, mas o cara, você vê que o cara sabe a história do Pelé, a história do Santos e tal. Aí se pegar em coisas pequenas desse tipo, quer dizer, não pode pagar em dinheiro, o boleto sai atrasado, eu não sei o que vem por trás disso. Será que é porque essas pessoas que supostamente, no teu caso, votaria contra o impeachment? Não, veja bem, mas eu não declinei, eu não fiz o programa puxando de um lado para outro. Eu acho que as pessoas de Santos, que ele acha que a maioria de Santos vai votar contra, sim, porque falou que tem aquele negócio que o Zé Geraldo está armando com outras pessoas lá da Câmara de Santos para tirar o título dele, porque ele falou mal da cidade e tal. Então ele acha que, por exemplo, talvez seja essa questão, né? Mas nem todo santista vai votar contra ele. Eu acho que a maioria, mas nem todo, né? Agora, pô, você não pode pagar o seu clube, cada um paga o que paga e vota em quem quiser, você entendeu? Como é que ele vai... boleto chegando atrasado, é absurdo, né? Eu acho que não tem explicação. Eu acho que não deveria ser assim, mas só que essa bagunça já venha. Só que é isso que eu ia dizer, até o dia da eleição, estavam todos juntos. Não foi ele que ganhou a eleição, todos ganharam juntos. E de repente agora todo mundo virou inimigo de todo mundo. Então a aliança que foi formada... Sim.
Porque é assim, forme-se uma aliança entre Deus e o diabo, para a gente ganhar a eleição. Mas depois aguenta. Passou a eleição, Deus é Deus e o diabo é o diabo. Peraí, não vem com essa. Agora aguenta. Tem participações aqui para o Cassione, participações aqui para vocês aqui. Temos, deixa eu ver, Uriel Vilas Boas perguntando aqui. A maioria dos deputados estaduais, Clemente, estão boicotando Márcio França, segundo Uriel. Em relação ao orçamento, está na hora de avaliarem quem votar para o Legislativo? Qual a ideologia do Bolsonaro? Filete, Palmeiras, o Santos se deu mal e o Palmeiras com o Palmeiras Mineiro, certo? Sei lá, o Palmeiras Mineiro, o Santos se deu mal porque perdeu muito gol, né? Jogou até melhor, mas perdeu muito gol, não estava num dia de sorte, mas o Cruzeiro jogando lá é muito forte. Nós já ganhamos ele lá, perdemos nos pênaltis, jogou melhor aqui na Vila Belmiro e perdemos de 1-0. É sempre um clássico difícil, né? Santos e Cruzeiro, desde a época do Pelé sempre foi difícil e tal, e sempre é complicado, né? Clemente, ideologia do Bolsonaro e se a gente tem que repensar nos deputados estaduais que estão boicotando o Márcio França. Tá. Bom, esse boicote em relação ao Márcio França eu realmente desconheço. Eu já vi muita gente aqui defendendo o Márcio França entre os candidatos a deputado estadual. Então, eu realmente não sei quem seria esse ou se tem mais que um, e também não sei se é daqui ou não. Então, não vou comentar isso aí. Agora, quanto à ideologia do Bolsonaro, eu não sei, supostamente, como se divide hoje direita e esquerda, ele seria de direita. Mas eu acho que esse negócio de direita e esquerda hoje está meio que capenga, né? O Cassione comentou muito bem aí sobre a repercussão que ele teve já de cara pelo próprio comportamento e pela própria candidatura em si. E eu disse isso a semana passada, eu falei sobre socialismo aqui, e eu só queria deixar isso também para o Uriel pensar nessa possibilidade, né? Vamos imaginar que ele seja de direita, que ele está pregando a direita. O nosso país, na verdade, é de esquerda hoje. O país é de esquerda. Tudo que está aqui é de esquerda. E a gente não perdeu mais a liberdade individual, pessoal, por conta do Congresso. Porque foi votado, e está lá no site do PT para todo mundo ver, o controle das mídias sociais, né? Que é sempre o objetivo da esquerda. E o mundo todo já sabe disso. Governo forte, liberdade do povo escassa. Quanto maior é o Estado, menor a liberdade do cidadão e menor a economia de mercado, né? E os exemplos estão para a gente ver. Aonde deu certo o socialismo / comunismo? Lugar nenhum do mundo. Não é? Lugar nenhum do mundo. Vamos pegar aqui pertinho, Paraguai, que foi. Paraguai, aí Bolívia, Equador, Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Cuba, aí a Rússia antiga, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a China e aqueles países todos do leste europeu que faziam parte da União da República Socialista Soviética. Todos países muito pobres, sem liberdade. Por sinal, passou ontem a Coreia do Norte no Fantástico, acho que a maioria viu isso aí. Assim, a falta de liberdade, o quanto é triste isso, né? Você não ter liberdade econômica em primeiro lugar, porque o que faz um país crescer, tirar as pessoas da miséria, é o livre mercado. Não tem como. Eu vou citar uma coisa, só para o Uriel entender, eu vou citar a China, que na verdade é uma economia capitalista com governo socialista, mas a economia é economia capitalista. A China exportou ano passado 2,36 trilhões de dólares exportação. É maior que o PIB brasileiro, que é 1,85 trilhões, só de exportações. Em 1960, o PIB da China era metade do brasileiro, né? Hoje ele está pau a pau, um pouquinho acima do brasileiro. Já passou o Brasil. A China já passou o Brasil. E a Coreia é um país desse tamanho, né? E a Coreia do Sul. Então, você quer... Bom, a Coreia do Sul, o PIB da Coreia do Sul, na verdade, ele é 5,2 vezes maior que o PIB per capita brasileiro.
E um país que há 30 anos era muito menor que o nosso, Um país que na década de 60 tinha um PIB per capita metade do brasileiro. Então, não dá certo. País socialista não dá certo. O PIB, vamos pegar qualquer um desses países que eu falei aí, aqui, pega aqui espertinho. Equador, Venezuela, a Nicarágua, Cuba, Nicarágua e Coreia. O PIB da Nicarágua é 14 bilhões de dólares, da Nicarágua. 14 bilhões. Da Bolívia, 36. Aí você pega... Equador? O Equador é 87, é a maior aí da região, maior inclusive que Cuba, que é por volta de 85 bilhões. Mas a gente vê que é tudo pobre, tudo pobre. Esses países têm uma média de população na pobreza ou abaixo da linha de pobreza de 70%. Aí você fala, mas se você considerar o mundo, como um todo, os países capitalistas, mesmo aqueles chumbrega assim como o Brasil, que supostamente ainda seja um pouco capitalista, apenas 1/3 da população, na média, tem nível de pobreza. Ou seja, é muito superior em relação ao regime socialista. E a gente começa a comparar, né? O PIB Estados Unidos, 20 trilhões. Aí China, 12. Aí você vem bem lá mais para baixo, Japão, 7. Alemanha, 5,8. Mas aí vem Inglaterra, França, Itália, é tudo país capitalista, né? Então, Uriel, eu acho que se o Bolsonaro ele é de direita, eu acho que ele está do lado certo. Bom, tem o Marcelo Medrada aqui que está falando que fez uma ação contra o Pérez, que não conseguiu pagar o Santos. Tem umas perguntas aqui para o Cassione, que está o Alcino está mandando um abraço para todos vocês, que o programa está ótimo. Deixa eu ver onde está a Amanda aqui, que ela mandou as perguntas que ligaram aqui através do nosso WhatsApp. Tem pergunta aqui para você, Cassione. O Mário Sérgio está perguntando, gostaria que o doutor Cassione comentasse o absurdo do Lula estar aparecendo no programa eleitoral do PT, sendo que o STF já multou e um plantão um ministro de plantão ameaçou eliminar o PT de sua coligação para disputar eleições. É o Mário Sérgio do Campo Grande. Olha, eu estava viajando, eu não vi até hoje um programa eleitoral. Nenhum. O que eu fiz questão, mesmo no exterior, e depois que voltei, continuei fazendo, é ver a íntegra dos debates e das entrevistas dos candidatos, desde a Rede TV, a Rede Aparecida, a Rede Globo, a Rede Bandeirantes, o SBT, o UOL, todo mundo que entrevistou o Jornal da Globo, Jovem Pan, eu vi todo mundo o que falou em todos os programas. Acompanhei o que os candidatos tinham a mostrar. O horário gratuito eleitoral não vi, não vou ver e não quero ver. Porque ali primeiro, uma competição desigual, em que uns têm muito tempo para falar as bobagens que quiserem e outros têm pouco tempo, às vezes, para falar as coisas importantes que poderiam falar. Então já é essa desigualdade que para mim é um absurdo, uma aberração. Você tem uma competição desigual, vai fazer uma corrida, alguns saírem 100 metros na frente, numa corrida de 200 metros. O outro sai 50 metros na frente. E aí você põe o Bolt, sai por último, 100 metros atrás para correr numa corrida de 100 metros. Ele vai fazer o melhor tempo e vai chegar em último. A dona Vilma está falando aqui, Cassione, que o Papa tem as mesmas expressões do Alckmin. Se o senhor acha que o Papa tem as mesmas expressões, acho que não, né? Não convém a gente falar sobre isso, né? Que Papa? Não, o Papa... Não, o deputado Papa. Papa Francisco é um homem que tem expressões, é um homem que eu admiro muito, é um homem de coragem, é um homem que está resistindo a todo o conservadorismo que se abate sobre ele na Igreja Católica, e é, portanto, um Papa cujo papado em si ficará na história, ainda que não se reconheça hoje, todo mundo não reconheça hoje a grandiosidade desta figura
humana Maravilhoso. antes de qualquer dom divino que ele possa ter. Desse Papa, evidentemente, eu falo e falo bem. Outros papas eu não reconheço, Papa só existe um. A Isabel da Aparecida, para o Cassione, seria interessante que ele comentasse a posição do Lula na época da Constituinte. Na verdade, o Lula era um deputado federal na Constituinte e eu observei todos os trabalhos apresentados por todos os deputados e senadores, porque eu era apenas um jurista dando formato jurídico às regras constitucionais que estavam sendo fabricadas. Para isso é que serve a Constituinte. E posso dizer que naquela altura o Lula foi absolutamente inexpressivo como constituinte. Para dar um exemplo, uma pessoa que me surpreendeu, não porque eu não achasse capaz, mas no meio de 513 deputados na altura constituintes, um que foi um grande constituinte brasileiro, foi o Gaston Henrique. Está aqui de Santos. Clemente. Entendeu? E o Lula não chegou nem aos pés dele na Constituinte. Me perguntaram a opinião só na Constituinte sobre o trabalho do Lula na Constituinte. O trabalho dele na Constituinte foi absolutamente apagado. Clemente, suas considerações finais aí, chegamos ao final do programa. Agradecer novamente o telespectador pela sua audiência, agradecer, Filete, a você e o Cassione por essa companhia sempre agradável. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Francisco está perguntando para o Cassione, mas nós vamos fazer um programa sobre isso no próximo programa. Sobre essas empresas que ficam ligando o dia todo, o Francisco do bairro da Aparecida, a Ivonete está falando que aprende muito com vocês, que temos que fugir de pessoas sem expressão, o Rick Santos mandando um abraço, amanhã a Luciana Faria vai vir aqui também. Enfim, queria agradecer ao Cassione pela participação, sempre brilhante mais uma vez. Obrigado, um abraço a todos e um beijo. Fiquem com a nossa extensa programação, fiquem com Deus, muito obrigado.